Salve senhores, senhoritas, tudo bem? O canal Veias da História trata nesse vídeo da Revolução Francesa. Vamos nessa? Bem, a Revolução Francesa foi um evento bastante marcante do século XVIII. Trata-se de uma das maiores revoluções burguesas da história da humanidade. É importante lembrar também que um século antes, na Inglaterra, já havia ocorrido outra revolução burguesa, no caso as revoluções puritanas. Essas revoluções delimitaram o poder do rei através de um documento, uma espécie de constituição chamada Bill of Rights, e a partir dali a burguesia puritana inglesa teve o caminho livre e pavimentado para poder realizar a Revolução Industrial no século XVIII, assunto que nós já trabalhamos em outro vídeo. Bem, na França, esse processo todo ainda não havia se desenhado, era final do século XVIII, e por conta de uma crise na sociedade do antigo regime, uma crise econômica, política, o rei da época já não tinha mais o brilhantismo da famosa dinastia Bourbon. Luís XVI era um rei bastante criticado, ele e sua esposa, Marie Antoinette, acabavam sendo muito criticados pelos jornais e pelo povo. Por conta dessa perda de força política, a burguesia necessitava de um governo que lhe fosse mais propício, um governo que fosse mais ativo na transformação da realidade material francesa. Por conta disso, ela vai iniciar aí uma luta por transformações que ganha força durante o fechamento da Assembleia dos Estados Gerais, em 1789, quando então o rei Luís XVI tentava solucionar o problema da crise, aumentando os impostos sobre o terceiro estado. Muito bem, por conta desse autoritarismo, né, do rei, do absolutismo de Luís XVI, a burguesia francesa vai liderar o povo no início da Revolução, né, nos primeiros anos da Revolução. Revolução Francesa que nos seus primeiros anos deve estar intimamente relacionada a um ideal um tanto quanto moderado de revolução. A burguesia ela não pretendia grandes transformações, ela almejava no mínimo uma monarquia parlamentarista, como ocorreu na Inglaterra, garantindo apenas que a sociedade fosse uma sociedade baseada em direitos, né? Liberdade e direitos, como outros filósofos viam desenvolvido, né? Filósofos como John Locke, o Barão de Montesquieu haviam tratado da questão da participação no governo, da divisão de poderes, enfim. A burguesia então almejava um governo que atendesse os seus interesses e garantisse a igualdade de todos perante as leis. Igualdade perante as leis, igualdade formal e não igualdade real, ok? Contudo, por conta do início da Revolução e da crise aumentando, o rei acaba sendo executado por conta de ter tentado fugir da França. Mais tarde foi acusado também de articular aí uma conspiração com a Áustria, acaba julgado, condenado e morre. Países absolutistas tentam invadir a França de toda forma, são formadas as coligações contra a França revolucionária. Por conta disso é declarada a pátria em perigo e o povo tem como seus líderes os jacobinos. Jacobinos que representam a esquerda, que representam ideais mais radicais, chegam ao poder e farão famosa a Assembleia, o Parlamento, um dos parlamentos mais famosos da história, a Convenção Nacional. A Convenção Nacional Jacobina ela vai ganhar um caráter bastante radical e vai levar a níveis altíssimos esses ideais de liberdade e principalmente igualdade por trás da Revolução Francesa. Muitas pessoas que são contra, são mais moderadas e são contra o aprofundamento da Revolução serão guilhotinadas. Até pessoas próximas ao grande líder desse momento, Maximilien de Robespierre. Robespierre, o incorruptível, será o grande líder. Portanto, é importante lembrarmos desse período, né, da Revolução Francesa, o período do terror, com o poder dos jacobinos sob a liderança de Maximilien de Robespierre. Uma série
de alterações ocorrerão na França, como, por exemplo, o direito ao voto, o voto universal, a lei do preço máximo, enfim, os tribunais revolucionários agindo de maneira bastante veemente. Esse contexto todo de execuções leva a França a ficar ainda mais presa num processo que desinteressava a burguesia. Ela articula um novo golpe, tira Robespierre do poder e acaba voltando a governar a França. Contudo, o seu governo diretório, que veio depois da convenção, não atendeu também seus interesses, porque os levantes pela França, ora pediam o retorno da família real, né, ora pediam o retorno da corte dos Bourbon, ora o povo se receava pela morte de Robespierre e clamava por ainda mais igualdade, o retorno de jacobinos, né? Por conta disso, a burguesia vai buscar pôr um fim à Revolução Francesa em 1799, quando perceber que um personagem bastante controverso, um general que havia alçado um grande salto de progresso na sua carreira, de cabo se tornou capitão, de capitão se tornou um general. O general Napoleão Bonaparte tinha um forte poder disciplinador. E aí a burguesia, percebendo esse seu talento, vai colocá-lo no poder através de um golpe do 18 Brumário. Ele põe fim à Revolução em 1799 e inicia a sua jornada chamada Era Napoleônica. Muito bem, então sobre a Revolução Francesa, vejam bem, quando ela deixa de atender os interesses da burguesia, ganhando em radicalidade, aprofundando aí o desejo do povo em trazer igualdade, em fazer com que a igualdade se torne uma igualdade real e não apenas formal, ela acaba deixando de existir. Por isso, quando falamos em Revolução Francesa, devemos lembrar que ela foi uma revolução burguesa, que vai se preocupar em colocar a burguesia no poder, apesar de toda a sua radicalidade, e também das ideias de liberdade e direitos que estão por trás de uma nova sociedade que se constrói a partir de 1789, ok? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.